Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Nós vamos lá dar continuidade aí aos nossos encontros, nossas conversas da geografia, meu querido aluno, minha querida aluna da segunda série, né? E hoje nós vamos aí, nessa continuidade de fontes de energia, ver algumas características muito específicas das fontes de energia no Brasil. Só retomando um pouquinho lá as semanas anteriores, né? Fazer uma introdução, localizar um pouco das suas ideias, como é que elas funcionam aí. Lembrar primeiro que fontes de energia são elementos extremamente importantes para o desenvolvimento de uma região, de um país, seja lá do que for. Por que acontece isso? Porque nós acabamos tendo aí que essas fontes de energia, elas acabam muitas vezes, a maior parte das vezes, sendo o grande motor da atividade industrial. E essa tal dessa atividade industrial, o que é que ela apresenta para nós? Nós sabemos bem disso. Hoje, qualquer país ou qualquer região, para ele ser desenvolvido, a maior parte das regiões e países do planeta, ou eles são extremamente industrializados ou tiveram um passado industrializado. São pequenas as regiões que conseguiram dar uma boa qualidade de vida para a sua população sem a indústria, né? Se pegamos aqueles pequenos reinados da Europa, lá talvez entraram nesse esquema, mas os demais, a indústria sempre é quase que uma receita para o desenvolvimento. E daí, mais industrialização, mais consumo de energia. Tranquilo? O que é que nós acabamos tendo aí? O que nós acabamos tendo aí é que existem problemas muito grandes relacionados com essas fontes de energia, principalmente ligados a chamados impactos ambientais. Por isso que nós vamos lá e fazemos classificação dessas fontes de energia, não é mesmo? Dividimos elas basicamente aí em dois grandes grupos, renováveis e não renováveis. Renováveis, eu costumo dizer que são as chamadas fontes de energia do bem. A gente utilizou, a natureza produz de novo, ou nós temos essa capacidade de reproduzi-la. Manja? Um grande problema que nós temos que são as não renováveis, geralmente representadas aí por minerais energéticos. Primeiro que a gente não sabe fazer isso e a natureza leva muito tempo para fazer isso, né? E segundo, geralmente elas apresentam elevados impactos ambientais, tá? Então é com base nessas ideias, eu sei que já conversei com vocês sobre isso nos nossos encontros anteriores, mas é sem sombra de dúvidas com base nessa ideia que nós vamos tocar para frente a nossa bola de hoje. Porque agora nós nos voltamos aqui e nós vamos ver o quê? Uma coisa muito específica relacionada justamente a essas fontes de energia no Brasil. Qual é a realidade brasileira? Nós estamos bem ou estamos mal? Como é que dá a nossa produção, nosso consumo, nossa dependência? Então tudo isso são realidades que eu quero que você, meu querido aluno e minha querida aluna, tenha uma clareza, leve com você uma clareza muito grande aí. Vamos dar uma olhada nisso aqui comigo? Então vamos lá, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ver aí é como é que está organizada a chamada matriz energética brasileira, certo? Aonde está a disponibilidade de energia que nós temos aí? Para isso, o Rivaldo trouxe aqui para você, ó, esse gráfico em pizza, né? Então, batendo o olho lá quando a gente fala dessa matriz energética elétrica no Brasil, a eletricidade, que é uma importante fonte de energia brasileira, olha, ó, quase 65% de toda a energia produzida no Brasil, 64,7%, tudo esses usam aí, ó. Ele vai ter a origem exclusivamente onde? Nas hidrelétricas. Nós vamos ver com calma isso aí, como é que isso funciona, né? Daí, 27,1% de energia térmica. Isso também vem crescendo e vem crescendo significativamente no Brasil aí, né? Outra forma de energia que nós temos que vem com crescente é a chamada energia eólica, são os ventos, e meio estacionado na parada com 1,3% dessa matriz de energia elétrica, nós vamos encontrar a nossa querida energia nuclear, né?
Esse gráfico aqui é um gráfico de 2017, mas você tem absoluta certeza que hoje não se alterou ainda grande coisa a respeito disso. Talvez, se a gente colocasse aí a tal da energia solar, ela vem, sem sombra de dúvidas aí, tendo cada vez mais uma participação nessa matriz energética, né? Então, é a que mais cresce no Brasil, sem sombra de dúvidas aí, é essa energia solar, certo? Então, olha lá, ó, como não poderia ser diferente. Nós vamos começar pela bambambam de todas elas, né? Quase 70% de toda a energia no Brasil, ela é de fonte exclusivamente dessa construção gigantesca aí, que são as nossas queridas hidrelétricas. Essa aqui é a hidrelétrica de Xingó, que se encontra lá no Rio São Francisco, né? Entre os estados de Alagoas e Sergipe aí, tá? Então, é uma das hidrelétricas mais importantes no Brasil. Então, vamos falar um pouquinho dessa nossa produção de hidroeletricidade no Brasil. Como é que ela funciona? Primeiro, por que nós temos tanta hidroeletricidade? Por uma razão, por uma causa física. O Brasil, e você bem sabe disso, você estudou lá no primeiro ano, ele é um país que tem uma quantidade de rios gigantesca, né? Os nossos rios são caudalosos, eles possuem grande volume de água. E a maior parte dos rios brasileiros, eles são rios de planalto. Entenderam? E o que acontece com esses rios de planalto, você sabe muito bem. Eles são aqueles rios mais propícios para a construção das hidrelétricas. Por conta do que é que isso acontece? Por que é que rola dessa forma? Porque assim, ó, quando você vai construir a hidrelétrica, é uma das energias aí que é do bem, né? Só que quando você vai construir ela, o que acaba acontecendo? Você tem que criar um reservatório gigantesco. Reservatório porque ela tem que continuar produzindo, mesmo em períodos de seca. Então daí nós acabamos sendo o quê? Na construção você alaga uma área muito grande. Criar o reservatório. E daí? Se você faz isso numa planície? A planície é assim, a água subiu alguns metros, ela alaga uma área gigantesca. E nós sabemos muito bem o que acaba acontecendo aí. Acaba acontecendo que nós encontramos que um bom projeto para uma hidrelétrica sempre deve levar em conta essa relação, área alagada e capacidade de produção. Correto? Então daí nós acabamos sendo que os rios de planalto eles são mais propícios a essa atividade. Isso não quer dizer que você não possa construir hidrelétricas em rios de planície. Existe uma tecnologia que não é tão recente assim, mas que até onde eu sei ela chegou recentemente no Brasil, e nós temos lá nas hidrelétricas do Rio Madeira. O que acontece com essa região do Rio Madeira, lá na bacia amazônica? Ela tem essa constante, são chuvas o ano inteiro, então não tem a chance de uma estação seca. Então eles colocam lá uma hidrelétrica chamada hidrelétrica de bulbo. Basicamente ela se aproveita apenas e exclusivamente do fluxo da água, normalmente. Ela não precisa ter essas grandes regiões alagadas aqui, né? Então é uma saída. Quando nós falamos no caso brasileiro, aonde que está a nossa maior capacidade produtiva? Está lá na região amazônica. Por causa dos rios, dos dois planaltos, no norte e no sul da Amazônia. Só que daí nós temos um problema. A energia elétrica, de forma geral, não só as hidrelétricas, elas são mais legal produzir, é mais positivo produzir aonde? Mas próximo da onde vai se consumir. Por quê? Porque você vai produzir longe a energia, vai ter que transportar para uma região muito grande. Precisa todo um conjunto dessas redes de transmissão, são aquelas torres gigantescas e muito cabo, aquilo da manutenção é muito investimento. E tem outra, você estuda isso lá na física, o material que é feito o cabo, ele apresenta uma resistência. Você produziu na hidrelétrica aqui X, nunca chega a X lá, chega sempre menos. E quanto maior for a distância, vai chegar uma quantidade menor. Você tem a resistência dos cabos, tá? Mas por outro lado, nós acabamos sendo o quê? É uma forma de energia aí que é muito legal, que é muito positiva. Tem
esse impacto ambiental na hora de produzir, construir a hidrelétrica, mas depois pode-se dizer que é uma forma de produção muito limpa, beleza? O que nós temos mais aí, ó? Energia termoelétrica, ela vem uma energia que cresceu muito no Brasil nos últimos anos, né? Basicamente o que nós encontramos aí, você tem uma relação, que eu também tirei lá do seu livro, sobre algumas das principais termoelétricas que nós encontramos no Brasil. Então, produção de energia elétrica a partir de uma fonte térmica, né? O que é que nós podemos usar? Gás natural, petróleo e seus derivados, o diesel. Pode ser utilizado o carvão mineral, mas como as reservas brasileiras não são muito fortes, né? Você tem hoje, por exemplo, usinas que produzem álcool e cana-de-açúcar. Sempre o bagaço da cana-de-açúcar foi um problema muito grande, é um resíduo muito forte. O que muita gente está fazendo? A usina vai lá, cria uma pequena termoelétrica, joga tudo lá dentro para queimar e transforma esse bagaço em energia que abastece a própria termoelétrica e muitas vezes eles distribuem, revendem isso para as concessionárias de energia. Então, vem crescendo e crescendo muito no Brasil esse tipo de energia, que não é tão legal, porque queimou o combustível fóssil, queimou a biomassa, você está contribuindo na poluição aí, né? Então, é um tipo de energia que nós temos que tomar um cuidado e um cuidado gigantesco. Muitas das termoelétricas que foram instaladas no Brasil foram para se precaver de períodos de seca. Na verdade, era para elas ficarem quietinhas e as hidrelétricas produzissem. Se algum dia viesse a faltar energia, opa, daí nós apelamos. Mas só que acabou acontecendo o que no Brasil? Um crescimento econômico grande nas décadas passadas, onde nós não acabamos tendo aí investimentos no setor de energia. Então nós nos vimos na obrigação de botar as nossas termoelétricas para funcionar. Beleza? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Olha aí, ó. Exercício para você não perder o costume. Vai lá e procura na página 764 em diante. Esses exercícios que eles recebem a denominação de desenvolvendo habilidades, tá? Faz esse exercício. Correto mesmo é você fazer todos os exercícios como nós terminamos a unidade. Exercício te ensina, você exercita, você descobre novas situações que muitas vezes não estão na apostila e nem na aula do professor. Valeu? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.